Procurei ver qual era a primeira, a mais importante das ficções sociais. Seria a essa que me cumpria, mais que a nenhuma outra, tentar subjugar, tentar reduzir a inatividade. A mais importante da nossa época, pelo menos, é o dinheiro. Como subjugar o dinheiro, ou em palavras mais precisas, a força ou a tirania do dinheiro? Tornando-me livre da sua influência, da sua força, superior, portanto, à sua influência, reduzindo a inatividade pelo que me dizia respeito a mim. Pelo que me dizia respeito a mim, compreende você? Porque eu é que o combatia. Se fosse reduzi-lo à inatividade pelo que respeita a toda a gente, isso não seria subjugá-lo, mas destruí-lo, porque seria acabar de todo com a ficção dinheiro. Ora, eu já lhe provei que qualquer ficção social só pode ser destruída pela revolução social, arrastada com as outras na queda da sociedade burguesa. Como podia eu tornar-me superior à força do dinheiro? O processo mais simples era afastar-me da esfera da sua influência, isto é, da civilização, ir para um campo, comer raízes e beber água das nascentes, andar nu e viver como animal. Mas isto, mesmo que não houvesse dificuldade em fazê-lo, não era combater uma ficção social. Não era mesmo combater, era fugir. Realmente, quem se esquiva a travar um combate não é derrotado nele, mas moralmente é derrotado, porque não se bateu. O processo tinha que ser outro, um processo de combate e não de fuga. Como subjugar o dinheiro combatendo? Como furtar-me a sua influência e tirania, não evitando o seu encontro? O processo era só um: adquiri-lo em quantidade bastante para ele não sentir a influência. E, enquanto mais quantidade eu adquirisse, tanto mais livre eu estaria dessa influência. Foi quando vi isso claramente, com toda a força da minha convicção de anarquista e toda a minha lógica de homem lúcido, que entrei na fase dual, a comercial e bancária, meu amigo, do meu anarquismo. Descansou o momento da violência, novamente crescente do seu entusiasmo pela sua exposição. Depois continuou, ainda com um certo calor, a sua narrativa. Ora, você lembra-se daquelas duas dificuldades lógicas que eu lhe disse que me haviam surgido no princípio da minha carreira de anarquista consciente? E você lembra-se de eu lhe dizer que naquela altura as resolvi artificialmente pelo sentimento e não pela lógica? Isto é, você mesmo notou, e muito bem, que eu não as tinha resolvido pela lógica. Lembro-me sim. E você lembra-se de eu lhe dizer que mais tarde, quando aceitei por fim com o verdadeiro processo anarquista, as resolvi então de vez, isto é, pela lógica? Sim. Ora, veja como ficaram resolvidas. As dificuldades eram estas. Não é natural trabalhar por qualquer coisa, seja o que for, sem uma compensação natural, isto é, egoísta. E não é natural dar o nosso esforço a qualquer fim sem ter a compensação de saber que esse fim se atinge. As duas dificuldades eram estas. Ora, repare como ficam resolvidas pelo processo de trabalho anarquista que o meu raciocínio me levou a descobrir como sendo o único verdadeiro. O processo dá em resultado eu enriquecer. Portanto, compensação egoísta. O processo visa ao conseguimento da liberdade. Ora eu, tornando-me superior à força do dinheiro, isto é, libertando-me dela, consigo liberdade. Consigo liberdade só para mim, é certo, mas é que, como já lhe provei, a liberdade para todos só pode vir com a destruição das ficções sociais, pela revolução social. E eu,
Só por mim não posso fazer revolução social. O ponto concreto é esse. Viso liberdade. Consigo liberdade. Consigo a liberdade que posso, porque, é claro, não posso conseguir a que não posso. E veja você, a parte o raciocínio que determina este processo anarquista como o único verdadeiro, o fato que ele resolve automaticamente as dificuldades lógicas que se podem opor a qualquer processo anarquista, mais prova que ele é o verdadeiro. Pois foi este o processo que eu segui. Meti ombros à empresa de subjugar a ficção dinheiro, enriquecendo. Consegui. Levou um certo tempo, porque a luta foi grande, mas consegui. Escuso de lhe contar o que foi e o que tem sido a minha vida comercial e bancária. Podia ser interessante em certos pontos, sobretudo, mas já não pertence ao assunto. Trabalhei, lutei, ganhei dinheiro. Trabalhei mais, lutei mais, ganhei mais dinheiro. Ganhei muito dinheiro por fim. Não olhei a processos, confesso-lhe, meu amigo, que não olhei a processos. Empreguei tudo quanto há. O assambarcamento, o sofisma financeiro, a própria concorrência desleal. O que? Eu combati as ficções sociais, imorais e antinaturais por excelência, e havia de olhar a processos? Eu trabalhava pela liberdade e havia de olhar as armas com que combatia a tirania? O anarquista estúpido que atira bombas e dá tiros, bem sabe que mata, e bem sabe que as suas doutrinas não incluem a pena de morte. Ataca uma imoralidade com um crime, porque acha que essa imoralidade vale um crime para se destruir. Ele é estúpido quanto ao processo, porque, como já lhe mostrei, esse processo é errado e contraproducente como processo anarquista. Agora, quanto à moral do processo, ele é inteligente. Ora, o meu processo estava certo e eu servia-me legitimamente como anarquista de todos os meios para enriquecer. Hoje realizei o meu limitado sonho de anarquista prático e lúcido. Sou livre. Faço o que quero, dentro, é claro, do que é possível fazer. O meu lema de anarquista era a liberdade. Pois bem, tenho a liberdade. A liberdade que, por enquanto, na nossa sociedade imperfeita, é possível ter. Quis combater as forças sociais, combati-as, e o que é mais, venci-as.